fala da Healthy. Algumas das terapeutas que aqui estão colaboram connosco também na Healthy. E o objetivo de hoje é efetivamente darmos aqui a conhecer uma das ferramentas que nós criámos como equipa e obviamente apresentar aqui à restante comunidade de terapia da fala e podermos obviamente tirar dúvidas e partilhar aquilo um bocadinho que é a nossa forma de ver esta aplicação. O objetivo é ser uma coisa muito informal, portanto, por favor, se tiverem dúvidas, a ideia é essa, portanto, não é de todo ser uma coisa formal, é partilharmos aqui um bocadinho aquilo que é a nossa visão e alguma dúvida que possa eventualmente surgir, portanto, a qualquer momento, por favor, coloquem qualquer dúvida que tenham. Então, o Rafael neste momento está a apresentar aqui o nosso site. Nós temos neste momento um site que tem de uma forma assim muito breve informações sobre a ADF. A ADF é uma ferramenta, uma aplicação que ajuda e que nos permite ter aqui alguns mecanismos de análise de fala. Não tem por objetivo dar um diagnóstico, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é, após uma recolha de amostra de fala através de palavra isolada, podemos ter aqui uma série de parâmetros avaliados e dar ao terapeuta informação que ele possa utilizar da forma que mais lhe convier. E, portanto, entrou aqui mais uma pessoa, Rafael, já viste? Ok. E, portanto, é esse aqui o nosso objetivo. É uma aplicação que neste momento já está a ser utilizada e que, obviamente, nós vamos ao longo do tempo melhorando, acrescentando, fazendo aqui atualizações sempre que for necessário. Aqui no final, dar-vos aqui a mostrar, nós aqui fomos falando aqui brevemente, isto pode ser utilizado obviamente para individuais como para empresas e depois nesse sentido temos também aqui PECs, valores, etc. E queres começar também por aí, não é? Queremos no fundo mostrar como é que é o processo desde o início e que o terapeuta pode seguir, obviamente se interessar. Sim, então na ADF conseguimos temos pacotes, ou seja, funcionamos com créditos, cada avaliação custa 1 crédito, se optarmos pelo pack mais baixo fica 1 euro por avaliação, até se viermos ao pack mais alto onde fica 83 cêntimos, já com o IVA incluído. Como a Raquel disse, a ideia é que vocês experimentem e que façam o flow todo desde o início. Se abrirem o link que está no chat, que se chama demo.metsis.pt, depois quando tiverem aberto digam por favor. Nós criámos um ambiente de demonstração para podermos mexer à vontade, onde podemos interagir com as avaliações, com os conjuntos de estímulos, criar utentes, criar equipas, também para se sentir um bocadinho à vontade, sentirem medo de utilizar a ferramenta. Já todos já conseguiram abrir? Uhum. Ok, então se clicarem, diz. É isso. Só acrescentar aqui uma informação, portanto, o valor comprado não tem qualquer tempo, portanto, em termos de durabilidade, não há qualquer restrição da nossa parte, portanto, o terapeuta não é obrigado a gastar os créditos no X tempo, portanto, não sei se isso poderá ou não ser uma dúvida, e depois esta será aqui a forma como nós entramos e temos acesso, então, à aplicação. Não sei se todos... Isto do Google Meet é um bocado estranho, que eu tenho que voltar aqui para vos ver. Mas depois toda a gente conseguiu abrir, certo? Ok. Então, a aplicação é privada, ou seja, precisamos de um login. Quer dizer que a pessoa tem que se registrar primeiro ou ser convidada para uma equipa. Vamos fazer o processo do início, assumindo que vocês estão a chegar agora até a ADF. Clicamos em registar e aqui podem pôr o vosso nome. Sim, reforçar só, Rafael, desculpa, esta demonstração e vocês neste momento podem fazer este processo online connosco e isto é totalmente gratuito, portanto isto está aberto e a ideia é mesmo experimentar, verem, tirarem dúvidas, portanto não há qualquer problema, está bem? Não há, podem perfeitamente utilizar ao mesmo tempo que nós. Certo. O nome do utilizador ia sugerir colocassem o vosso primeiro e último nome para não haver conflitos, porque não pode haver nome de utilizadores repetidos no sistema.
Eu, neste caso, vou colocar Rafael Santos, para não ter nenhuma conta de teste já com isto. No chat deixámos uma sugestão para o mail que podem usar. Neste momento, neste ambiente de demonstração, não temos os e-mails a funcionar. Ou seja, a parte de tudo o que é e-mails é fictício e o sistema está a assumir que é feito. E porquê? Porque na ADF que está disponível ao público, é preciso, por efeitos de RGPD novamente, que as pessoas aceitem a utilização do e-mail. E, portanto, quando fizermos o registro, é-vos enviar um e-mail a confirmar que vocês aceitam que a ADF utilize o vosso e-mail, neste caso para efeitos de login. A password tem algumas restrições, precisamos de pôr uma letra maiúscula, deixamos também aí uma sugestão no chat. A password que eu coloquei foi esta. Se quiserem copiar, que é a que está no chat, salvo erro. Somos obrigados a aceitar os termos e condições, senão não conseguimos registrar. Uhum. Quando tiverem todos preenchidos, digam, que é para eu efetuar o registro. No fundo é um registro normal, não é? É seguir o que lá é solicitado aí. E este campo aqui que estão a ver, que eu usei para mostrar a password, normalmente é por o convite que eventualmente possam receber num e-mail para se juntarem a uma equipa. Imaginando que uma empresa vossa já tem conta na ADF, podem partilhar essa conta com a vossa equipa toda, partilhar créditos, partilhar conjuntos de estímulos. E Sim, neste caso, os administradores têm acesso a toda a informação e as pessoas que têm o papel de terapeuta só têm informação delas próprias. Vamos então submeter. sim, Rafael, e só pedir para fazer zoom, se calhar em algumas partes que for possível, porque Ok, é mais fácil, se calhar. está melhor. Sim, mas isso que o Rafael referiu é importante. A ADF está pensada para o terapeuta de forma individual ou para o terapeuta e equipa. Não há problema nenhum se eu trabalhar de forma individual, mas tiver uma colega com quem eu quiser partilhar, portanto, a conta. Não há qualquer questão e isso é perfeitamente possível. Nós podemos convidar pessoas para a nossa equipa e, portanto, não há qualquer questão. Nessa parte, não há. Depois há papéis diferentes, digamos assim, e temos algumas permissões que nem todos os utilizadores têm, que é isso que o Rafael agora está a mostrar, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim. Já conseguiram fazer login? Sim, Sim. Ok, acredito que vejam o mesmo ecrã que eu, certo? sim. Ok. Então, passando aqui um bocadinho à parte da gestão da conta, que era o que a Raquel estava a falar. Se clicarem aqui neste menu As Minhas Contas, neste momento só tenho uma que foi criada com o meu login. Quando criei o Rafael Santos, criei a minha conta padrão. Eu, sendo administrador, posso fazer a gestão de toda a conta. Se clicar aqui, a aplicação diz-nos, ok, mudou de conta ativa, que é para nós termos noção do contexto onde estamos inseridos quando estivemos a usar a ADF. E neste momento tenho 0 créditos e sou administrador. Vou fechar este aviso e neste caso os meus membros de equipa sou só eu. Posso vir aqui e convidar alguém, assumindo que quero convidar a Raquel. Posso pôr o mail da Raquel que está registado neste ambiente de demo e vou dizer que a Raquel também é administradora. Confirmo e como a Raquel já tem o mail registado, o sistema sabe que tem um nome associado e mostra aqui o nome. Se não tivesse uma conta associada ou e-mail associado numa conta da ADF, apareceria o e-mail. Já vemos depois, se fizerem isto, se me quiserem dar algum e-mail, eu posso convidar-vos e vão ver que aparece um convite para ser aceito neste menu aqui de cima, que é para vocês poderem juntar à equipa. Juntamente com isto, e para poderem comprar créditos, tipicamente se for por empresa, querem ter dados de faturação, para poder emitir fatura pela empresa, pôr despesas, etc. Neste caso era só inserir aqui os detalhes. Eu não vou fazer, que é para não haver conflitos no programa de faturação.
Era só inserir os detalhes e seria emitida uma fatura automaticamente quando comprassem créditos. Para comprar créditos, ou seja, para possibilitar que executem avaliações. Neste caso, a ADF só bloqueia a execução. Podem fazer todos os passos até a execução. Podem preparar trabalho se quiserem, podem preparar os utentes, podem preparar o conjunto de estímulos, podem preparar a avaliação em si, que fica guardada como rascunho, e quando puderem, compram os créditos e mandam executar. Para comprar os créditos é só clicar aqui, escolher o pack que mais se adequa às vossas necessidades. Como este diz aqui, experiência é para fazer um pagamento para testar. Escolhemos comprar créditos. Aqui está um aviso a dizer que não temos morada de faturação. Quer isto dizer que a nossa fatura vai ser emitida como cliente final, não vai ter qualquer valor fiscal, mas nós do nosso lado somos obrigados a emiti-la. Aceitamos e depois temos dois métodos. Os nossos meios de pagamento todos usam Stripe, ou seja, é tudo encriptado com o servidor do Stripe. O Stripe é um provider de pagamentos semelhante ao PayPal, que é muito usado neste tipo de aplicações. Tanto o cartão de crédito como o multibanco ou através do sistema deles, portanto não tenham problemas com os vossos dados. E uma coisa importante é nós não guardamos nenhum dados. Tudo o que está guardado é via PayPal. Vamos escolher, por exemplo, pagamento por multibanco, que eu penso que, ok, não sei se está a funcionar no ambiente de demo, vamos já ver. Isto é uma referência à entidade fictícia, é só de testes. Aqui fazíamos o pagamento, o sistema assumia que vocês tinham feito o pagamento, o Stripe, que é o nosso provider, diria-nos, ok, o pagamento está feito, e os créditos na ADF seriam descreditados. Se viermos novamente aqui à listagem, já temos aqui. Quer dizer que temos uma compra de 3 euros, como viram aqui, ficou 100, porque estamos no ambiente de demonstração, senão ficariam com 3 créditos, como diz o PEC. Está pendente novamente porque é um ambiente de demonstração, e se tivessem uma fatura, estaria aqui o botão para pedir a fatura ou para fazer download da fatura. Eu penso que aqui da parte da gestão da equipa é isto. Podemos convidar quantas pessoas quisermos como terapeutas, podem partilhar contas. Se calhar passamos para... Já agora conseguiram perceber, há dúvidas nesta parte, que é para nos focarmos agora na parte mais terapêutica da ADF. Se entretanto alguém tiver dúvidas, também pode escrever no chat e também podemos ir tirando dúvidas, não há qualquer problema. Certo. Então acho que sim, acho que podes começar. Então, dizer aqui um bocadinho, o nosso objetivo enquanto ADF seria dar aqui resposta muito mais numa vertente fonológica do que fonética. Portanto, para casos em que nós queremos um detalhe muito grande a nível fonético, se calhar a ADF não será a ferramenta que nos permite ser tão descritivos quanto nós somos fonologicamente. Esse sempre foi aqui o nosso foco. Nós, para a ADF, como é que nós procedemos? Nós fazemos a nossa avaliação normalmente, através, portanto, da recolha de um qualquer instrumento de avaliação que nós tenhamos e que nos faça sentido, e nós podemos criar um conjunto de estímulos. Este será sempre aqui o nosso primeiro passo. Eu não tenho que criar um conjunto de estímulos sempre para cada utente, ou seja, eu, Raquel Lopes, normalmente faço uma recolha através do TF-ALP, porque é o teste que, para mim, normalmente corresponde aqui às minhas necessidades. E, portanto, eu crio um teste, um conjunto de estímulos para esse teste e depois reproduzo para todos. Portanto, imaginando que eu quero, para um caso específico, criar um conjunto de estímulos específico, a ADF permite fazer isso. Portanto, nós podemos criar um conjunto de estímulos diferentes e podemos criar de diferentes tipos. É muito simples. Consegues pôr um bocadinho, fazer zoom, Rafael, por favor? Portanto, através da pesquisa, portanto, ali vocês têm em cima ali novo conjunto de estímulos, portanto é só carregarem ali e depois aparece-vos aqui uma série de palavras. Pronto. E basicamente temos que lhe dar um nome, vamos imaginar, e vocês podem dar aquilo que vos convier, e isto é perfeitamente partilhado, ou seja, em equipa a pessoa poderá fazer uma vez e depois toda a restante equipa, se utilizar a mesma ferramenta, pode perfeitamente utilizar. E, portanto, dizer o quê? Na ADF nós temos imensas palavras e ao longo do tempo as terapeutas que têm utilizado têm-nos pedido
mais algumas atualizações e nós vamos atualizando. Portanto, o número de palavras de hoje não é necessariamente igual ao número de palavras que vamos ter nos próximos tempos. Portanto, ali através de onde nós temos ali palavra, é só fazermos e colocarmos, coloca por favor aí palavras aleatórias, sei lá, sapato, por exemplo, podes colocar aleatoriamente. É só fazer isto e automaticamente eu vou buscar ali as palavras Jeep, almofada, e também posso fazer filtrar. Exato, posso filtrar por segmento. Vamos imaginar que eu tenho uma criança, por exemplo, em que eu estive a trabalhar o URE e quero fazer uma reavaliação e quero simplesmente ir buscar palavras que tenham tenham o URE. Então eu simplesmente vou pedir ao sistema para me dar todas as palavras que ele tenha e eu posso ter imagens e faço a recolha através das imagens e, portanto, faço uma coisa que pode ser global, específica, à minha medida. Basicamente é esse aqui o objetivo. E eu acho que neste momento conseguem, de acordo, se a terapeuta quiser, pode utilizar todas as palavras da ADF. Portanto, aqui não é uma limitação nem para um lado nem para o outro. Depois de fazer isto, é simplesmente submeter. Ali, quando vocês estão a fazer as palavras, existe ali um caixote lixo, portanto, eu posso tirar, pôr, portanto, é perfeitamente controlável essa questão. Depois de passarmos aqui do conjunto de estímulos, que na verdade eu normalmente faço uma vez, depois quiser criar para miúdos especificamente, faço também. Depois posso, obviamente, ir aqui a criar o utente. Vamos imaginar que nós temos... vamos criar aqui aquilo que tínhamos pensado, não era? Portanto, vamos criar aqui, nós pensámos aqui em 4 palavras, para se quiserem podermos fazer convosco, portanto, tínhamos pensado, ok, pode ser 4 palavras, pode ser aqui o nosso nome, então tínhamos pensado em peras, por exemplo, o tal sapato, prato e olho. Pronto, vamos imaginar que eu quero utilizar estas 4 palavras na minha avaliação. Faço na mesma submeter e ele vai-me guardar este conjunto de estímulos. Pronto. E eu tenho um utente, fiz uma avaliação e vou criar ali um novo utente. Da mesma forma, os botões estão mais ou menos no mesmo sítio para facilitar e, portanto, depois é só seguir. Vamos criando aqui o nome, a data de nascimento, automaticamente a ADF vai-nos logo dar, se repararem em baixo, logo os anos e os meses que a criança tem, portanto isso fica automaticamente feito, a nacionalidade, a cidade e depois, se nós quisermos, podemos ter aqui esta fonte, poderá ser uma informação adicional que nós vamos colocar. Depois temos que fazer ali o picotado para podermos prosseguir e automaticamente fica aqui criado o meu utente. Isso, obrigada. Criado o conjunto de estímulos, que normalmente criamos uma vez, e depois o utente, que assim temos que criar por cada avaliação, vamos então passar para a avaliação propriamente dita. Já agora, Raquel, antes continues, a ADF também permite enviar alertas de reavaliação. Boa. Portanto, neste momento temos configurado a 6 meses. De 6 em 6 meses, se não houver uma reavaliação no meio, a ADF envia um alerta por e-mail para avisar os terapeutas que necessitem eventualmente fazer uma reavaliação, ou o terapeuta, se não quiser, pode chegar aqui a este picolete e dizer que foi dispensado. E neste caso já não entra para os alertas que a ADF faz automaticamente. Exato, numa situação de uma alta, por exemplo, em que nós queremos que este miúdo não entre neste processo e que, portanto, não seja necessário. Pronto, passando aqui para a avaliação, é ainda mesma ali a listagem e basicamente eu vou fazer da mesma forma. Tenho uma nova avaliação e o sistema vai-me perguntar qual é o conjunto de estímulos que eu quero utilizar. Portanto, eu vou utilizar agora especificamente aquele das 4 palavras, que foi aquilo que nós selecionámos, e também o utente, neste caso só temos este, que acabámos de criar e, portanto, é este que vamos utilizar. Podes avançar. Depois nós criámos aqui 2 informações importantes, a nosso ver. Se vocês repararem, podes só por favor fazer zoom, eu pelo menos tenho sempre aqui algumas dificuldades visuais. Já percebi que há aqui mais algumas pessoas que se juntam a mim e, portanto, isto, pronto, é difícil. Sim, está melhor, obrigada. Então, daqui temos de uma forma sucinta a informação que nós temos sempre aqui a possibilidade de ver aqui logo os anos
e também os meses, e acrescentámos também aqui uma coisa ao longo do processo, que é, isto acontecia-nos muito, que era, nós sabemos, nós fazemos a recolha hoje, mas na verdade vamos utilizar a aplicação daqui a uma semana e meia, e isto até calha em que a criança muda de mês, então ali em data de avaliação eu posso pôr a data que eu quiser, portanto automaticamente ele vai-me pôr na data em que eu fiz a recolha, não é? E não vai assumir a data do dia de hoje. Então vamos imaginar que neste menino, o Manuel, eu estou a utilizar hoje a ADF, mas eu fiz a recolha a semana passada e portanto eu posso chegar aqui à data da avaliação e pôr a data que foi a avaliação, que foi a recolha propriamente dita. E automaticamente ele atualiza, muda só para perceber aqui a questão dos meses. Se eu mexer ali na data, ele vai ajustar ali nos meses, não sei se conseguem, e isto às vezes é uma diferença. Ou porque não fizemos e passou aqui um mês e então é importante e nós quisemos dar conta dessa possibilidade. Temos também ali um campo de informações e de blocos de notas também para colocarmos informações que o terapeuta achar conveniente e que esteja disponível para ele escrever aquilo que achar. Ou mesmo, por exemplo, se quiser utilizar isto como forma de colocar notas importantes da anamnese ou alguma coisa que achou importante no decorrer da avaliação que considere aqui. E depois, obviamente, aqui estamos a utilizar 4 palavras, mas numa situação real, esta listagem de palavras vai ficar muito maior, não é? Portanto, utilizando a título exemplificativo, tanto um TAV, como um ALP, como seja aquilo que for, portanto vamos ficar aqui com uma listagem de palavras em que nos dizem exatamente as palavras que nós temos. Neste momento temos 0 de 4 verificadas, porque ainda não fizemos a análise de nenhuma. À medida que vamos fazendo essa progressão, ele vai-nos mostrando exatamente que essa progressão vai sendo feita. E portanto aqui, nós não falámos de uma coisa importante, tem a ver ali com o SAMPA e com o IPA, não é? Nós neste momento colocámos a hipótese de terapeuta utilizar SAMPA ou IPA e coloca as duas, Rafael, para se perceber exatamente aqui a diferença, e o terapeuta pode optar por uma ou por outra, conforme achar... Só uma questão aqui, o SAMPA e o IPA podem ser trocados a qualquer altura, podem estar a meio de uma avaliação, podem trocar. Por acaso aqui não tinha. Neste caso podem trocar porque já passámos a palavra, quer dizer que o sistema já assumiu este erro, já gravou automaticamente, e agora querem ver também em IPA para terem a certeza, ou para terem uma imagem diferente. Podem trocar a qualquer altura, porque o sistema voltou a carregar o que vocês já tinham gravado ultimamente. Bem, pronto, e agora vamos aqui colocar várias hipóteses de situações. O nosso objetivo, e nós não reforçámos isso no início, a ADF surgiu por uma necessidade de tempo. Enquanto análise, demorávamos muito tempo a ter resultados que nós precisávamos para os nossos relatórios. E a ADF, se não a principal razão por a sua realização é permitir ao terapeuta de uma forma muito rápida e célere poder ter enormes detalhes que poderá utilizar. Vamos imaginar que eu tenho uma criança que utilizei um teste e que eu sei que ela errou em 4 ou 5 palavras. Eu não preciso de correr todas as palavras, ou seja, vamos imaginar que aquilo está ali com uma série de palavras e eu sei que ele só errou em prato e olho. Então eu só carrego em cima destas 2 palavras, automaticamente tudo o resto está considerado certo. Portanto, eu não preciso de estar a analisar tudo nem a cotar tudo como certo. Normalmente, ou na grande maioria, não é isso que acontece e nós temos aqui muitos erros ou em muitas palavras, e então nessas, se estiver certo, é só ir à próxima palavra, e se vocês verificarem, faz só tudo certo, só para se perceber aqui que quando está tudo certo, isso, só irem ali a próximas palavras, e fica automaticamente tudo verde. Isto significa que está tudo ok, pronto, e não há qualquer problema. Vamos agora ali a peras, vamos começar em peras. Nós fizemos logo... isto será aqui mais ou menos a forma como vos vai aparecer, isto depende, a forma que vocês estão a visualizar depende sempre do local onde vocês estão a ver. Se eu vi no meu tablet, se calhar o quadro vai estar em baixo, se eu vi no computador, pronto, é isto que o Rafael está a mostrar, ou seja, pode estar de lado, pode estar em baixo, depende aqui um bocadinho do zoom que nós utilizarmos e isto obviamente é tudo igual, simplesmente aqui há aqui algumas mudanças em termos espaciais, não é? E o nosso objetivo era, perante uma palavra, dar logo conta daquilo que acontece ao nível da sílaba e do segmento, para de uma forma muito rápida o terapeuta da fala conseguir
passar por estas duas análises que para nós são importantes e, portanto, vamos imaginar que em peras ele disse alguma coisa como pelas, por exemplo. Eu só tenho que dar conta e assim que eu carrego, coloca só, faz zoom, por favor, Rafael, consegues? Zoom, isso. Ok, vamos imaginar que, tirei esse quadro, isso, obrigada. Vamos imaginar que, se vocês repararem, temos ali o R, onde vamos alterar para L, e assim que nós carregamos em cima, ele aparece-nos estes quadros sempre. Se há omissão, se há substituição, se há uma destruição, se é ininteligível ou se houve aqui uma adição. Estes são os erros que nós consideramos. Então vamos imaginar, ele substitui e automaticamente eu vou ali a substituição e eu coloco por o que é que ele substitui. Ele substituiu por um L. Ok, feito, eu carrego e não tenho que dar conta porque em nível da estrutura silábica está tudo bem, nem sequer tenho que mexer. Em baixo nós colocamos 3 picletes. E o que é que isto tem? Isto é mera informação nossa, porque achamos que, ok, ele até teve esta produção de uma forma espontânea e automaticamente eu não preciso pôr nada, mas eu tive que dar uma pista semântica para conseguir, então eu carrego lá. E depois no final, no meu relatório, vai-me dizer a percentagem de vezes em que esta criança precisou de uma pista semântica para conseguir a produção, e isto é informativo para nós, não é? E isto pode-nos dar aqui indicadores em termos de características de diagnóstico, e de características que possam ser importantes. Então, utilizar um erro de substituição será alguma coisa deste género, muito simples. Vamos imaginar, podes passar, por favor. Vamos imaginar que, por exemplo, em sapato, ele omitiu, que é muito comum, e fez qualquer coisa como pato. Automaticamente ele omitiu a sílaba. Eu posso, se é uma coisa silábica, ir ali, sim, e automaticamente ele faz a omissão nos dois. Claro que eu também posso, e retira, por favor, eu também posso fazer a omissão do se individualmente, mas estou a perder tempo, na verdade, e não preciso. Claro que se ele fizer alguma coisa como a pato, eu tenho que fazer isto, não é? E tenho que ir dar conta que ele fez uma substituição por um V, não é? E já agora, vai lá, por favor, colocando esta hipótese, por exemplo, coloca lá quando ele faz a substituição em que aparece depois o quadro silábico, por favor. Aí, nós dividimos em, aquilo que aparece em cima é aquilo que é expectável para o português europeu em termos de estrutura silábica. Todas as outras são erros que vão acontecendo e que neste caso, por exemplo, que possam aparecer ou não nos estádios silábicos e, portanto, nós dividimos desta forma, está bem? Ok, podes prosseguir, Rafael. Então, imaginando que ele fez qualquer coisa como pato, por exemplo, nós podemos fazer isto e podemos na mesma, vamos imaginar que esta criança precisou de uma pista semântica, de uma pista por repetição e precisou aqui de todas as pistas, na verdade. Eu posso colocar isto desta forma, todas, nenhuma, duas, portanto não há limite e é perfeitamente possível. Ok, aqui em prato vamos fazer várias coisas. Temos crianças que fazem qualquer coisa como perato, e fazem ali uma adição, então nós podemos ir ali e dar conta dessa adição. Ou seja, aqui, aqui aparecem-vos estes dois quadros. Se imaginem que ele fazia, em vez de perato, fazia, por exemplo, terato. Então, ele substituiu o P, desculpem. Então, temos que dar conta que ele substituiu o P, desculpem, por T e acrescentou um E. Neste caso, ele fez-me perato, então ele não substituiu o T, portanto, ali mantém, ele simplesmente adicionou. E, portanto, eu posso dar conta de coisas diferentes consoante aquilo que eu colocar como piclete. Ok, ele simplesmente adicionou, e adicionou naquele sítio, ele substituiu ou não o segmento, e aqui alterou, e eu vou aqui, portanto, ele na verdade adicionou, aqui ele substituiu por uma CV, e acrescentou uma CV. Portanto, ele de uma sílaba CCV transformou, na verdade, numa CV mais CV. Pronto, e dar conta de que isto possa acontecer. Isto é um caso assim muito frequente, digamos assim, que nos acontece. Retira, por favor, e vamos fazer um outro exemplo com o prato. Vamos imaginar que ele diz qualquer coisa como pato, que também é perfeitamente possível. Então, ali, da mesma forma, no re, fazemos uma omissão e ele transformou numa CV. Então, vamos dar conta disso mesmo. Portanto, ele chegou ali e é só colocar que ele fez uma CV.
e automaticamente andamos para a frente. Estas são aqui algumas possibilidades. E vamos pensar que em olho, por exemplo, vai lá, por exemplo, ao lhe, por exemplo, Rafael, só para, portanto, vamos imaginar que houve aqui uma distorção, aqui alguma coisa que poderá ter aqui uma origem mais fonética, e efetivamente, e aqui eu posso colocar aqui alguma informação, eu posso dar o detalhe que eu quiser, enquanto terapeuta da fala, e aqui eu posso ser mais ou menos específica, e isto é livre, portanto o terapeuta pode colocar a informação que quiser e simplesmente é isto que acontece e depois no relatório isto vai estar espelhado lá também. Posto isto, feito isto, é só submeter lá em cima, da mesma Mas- forma. Queres que deixe a distorção? Sim, pode ser. Vamos, Ok. ok. Aí posso escrever o que eu quiser e posso submeter. E isto, imaginem, correndo aqui as palavras todas. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, diga, está bem? Aqui sim, aqui um pormenor mais técnico. Se Uhum. repararem, cada vez que alteramos de palavra, o sistema tem vindo a atualizar a gravação. Começámos às 6h35, mais ou menos, e a última atualização foi às 6h41. Se tiverem dúvidas se está a ser gravado, podem forçar e clicar no guardar rascunho e vão receber um pop-up verde para terem a certeza que foi gravado. Uma coisa muito importante, não submetas, por favor, temos uma coisa que ainda não fizemos. Vamos imaginar que o terapeuta está a fazer a avaliação e neste momento tem que parar a análise e tem que retomar depois. Ele está guardado, portanto não vai perder nada daquilo que fez até então. E é perfeitamente possível chegar lá outra vez à listagem de avaliações, ir lá buscar o rascunho. Se verificarem, está em estado de rascunho, faz lá novamente, por favor. Está em estado de rascunho, eu posso entrar novamente e ele dá-me um alerta. Um alerta não, desculpem, ele diz-me. Depois cá em baixo temos aqui três coisas que nós ainda não falámos, que temos aqui uma coisa que é pendente a guardar. E o que é que nós consideramos isto? Muitas das vezes, e a nossa realidade é que a criança produziu e nós temos dúvidas. E precisamos de ouvir, precisamos de pensar, não sabemos exatamente que tipo de análise é que vamos fazer. O pendente de guardar permite-nos fazer isso. Portanto, coloca lá, por favor, Rafael, se eu colocar na palavra olho pendente de guardar e se quiser submeter, ele fica amarelo, se vocês repararem, portanto nem fica verde, nem está vermelho, portanto significa que está ali num estádio intermédio e o que acontece é que o sistema não vai permitir avançar, porque diz-me, atenção, tens aqui uma palavra que ainda está em espera para tu analisares. E, portanto, imaginem que tenho que pensar muito bem como é que vou fazer isto, não sei exatamente que tipo de análise vou fazer e preciso de parar, pensar um bocadinho, voltar lá amanhã. O aguardar, esperar, faz isto. Imaginando que aquela palavra toda, vamos imaginar, palavra, sei lá, frigorífico, vamos imaginar, e toda aquela palavra é ininteligível. Se vocês repararem cá em baixo, temos uma coisa que é palavra ininteligível. Carregando aí, por exemplo, toda a palavra fica ininteligível e eu sigo para a frente. Portanto, não preciso de ir carregar em todos os botões, vamos facilitar. Portanto, toda a palavra fica automaticamente ininteligível. Pronto. Ou seja, nós podemos brincar aqui, de certa forma, e a ADF também permite e dá aqui espaço ao terapeuta da fala para fazer a sua própria análise. Isto porque eu posso considerar que estou a ouvir aquela criança e que aquela produção até foi alguma coisa que tem 3 sílabas, por exemplo, ou seja, para a mesma transcrição eu estou a ouvir a criança e eu posso fazer a minha análise, que não é necessariamente igual à análise da Kátia, nem à análise da Maria, nem à análise da Diana. E eu posso aqui achar que aquela criança produziu aquele segmento e que isto possa ter aqui alguma representação ao nível silábico ou não. E, portanto, poder aqui eu adicionar sons, retirar sons e ter aqui a minha análise. Depois de submeter, nós colocamos aqui uma coisa que tem a ver com, e muitas das vezes isto acontece, por exemplo, na palavra umbigo, muitas das vezes aquilo que nós fomos vendo é que a maior parte das crianças diz bigo, mas na verdade, se eu tiver umbigo, o que é que acontece? Vou considerar que ele não disse o não é?
Na verdade, ele não disse, eu não ouvi quando estou a fazer a recolha, mas eu até sei que ele consegue produzir. E isto é importante, porquê? Porque eu sei que ao nível daquilo que é o inventário fonético diz-me que a criança precisa de produzir uma vez. Portanto, na verdade, ele consegue dizer, não disse, foi na altura do teste. Portanto, eu consigo chegar ao final e dizer, podes fazer novamente o processo, Rafael. Vamos imaginar que, vamos fazer isto para o olho, por exemplo. Ele no olho não disse o lhe, ele até fez uma distorção, como tínhamos equacionado na primeira vez, recordam-se? Ele até fez alguma coisa como uma distorção, por exemplo, e vamos considerar que foi isto. E submetes, mas eu sei que ele depois até conseguiu fazer uma coisa como palhaço, se calhar, não seria se calhar provável, mas eu até ouvi palhaço, portanto ele na verdade ele tem capacidade para fazer, e eu acrescento, e isto vai fazer com que ao nível do inventário fonético o som apareça lá, porque na verdade ele tem capacidade de produzir, não que o tenha produzido no teste. O que acontece é que, lá está, há segmentos que não aparecem assim tantas vezes, como por exemplo, é onde isto acontece, e acabamos por nem sempre poder ter essa informação. E isso permite-nos colocar aqui nesta etapa. Portanto, eu posso adicionar coisas que eu sei que em nível do teste ele não fez, mas que eu sei que ele consegue fazer. E isto vai ter aqui um impacto diretamente ao nível do inventário fonético. Feito isto, eu posso confirmar. Nesta altura, e retirando aqui, é aqui nesta altura que é gasto, digamos assim, o crédito, pronto. É aqui, é nesta fase, ou seja, até esta fase, eu posso mudar tudo, apagar tudo, refazer tudo as vezes que eu necessitar. A partir do momento em que eu faço submeter, e obviamente aqui, não é, Rafael, neste ambiente isto não acontece, mas no ambiente normal, aquilo que vai aparecer é, atenção, você vai gastar um crédito, pronto, e é aqui que o terapeuta sabe que, ok, então um crédito vai sair. Até lá eu posso, ou seja, não é por eu alterar, mexer, isto é perfeitamente fazível e a aplicação está perfeitamente feita para isso. Sim, E, portanto, se me permites, o que iria acontecer neste caso, ia aparecer um aviso amarelo a dizer que não podem submeter porque a equipa não tem créditos. Mas a vossa avaliação estaria gravada, podiam alterar tudo como a Raquel disse. Se repararem aqui, o crédito de facto foi descontado. Neste caso estamos no ambiente de testes, estes créditos não custaram dinheiro, mas ele continua a ser descontado. Se fizéssemos 99, então veríamos aquele detalhe amarelo a dizer que têm que carregar a conta para pedir a um administrador de conta. Os terapeutas não conseguem carregar, só os administradores é que têm acesso a esse menu. Claro, vamos imaginar a nível prático. Eu estou a fazer, não percebi que não tinha créditos. Fiz a análise toda e agora vou submeter e não tenho créditos. Não vou perder, ela vai ficar guardada. Portanto, automaticamente, quando eu fizer a compra, eu posso chegar lá, submeter e automaticamente ele já está operacional. Pronto. Depois disto... Vamos fazer o processo todo novamente. Quando voltarmos à avaliação, o Exato. rascunho continua aqui com a palavra inteligível. Não gravei. Ok. Não gravei o rascunho. Podemos voltar atrás se quiserem. Tenho que sempre confirmar que é gravado, senão pode acontecer como me aconteceu agora. Fiz uma alteração, mas não alterei a palavra, portanto o sistema não assumiu que era para guardar a alteração e não gravou. Tipicamente não vos aconselhará porque estão a fazer várias palavras e sempre que trocarem de palavra, ele grava. Podemos ir então ao relatório? Portanto, exato. Isto é um relatório tipo, claro que estamos a fazer isto para 4 palavras, não é? Portanto, isto não representa aquilo que é uma avaliação nossa, mas nós já vamos... Pões assim e depois já, se repararem, vocês têm a literacia e a literacia vai-vos dar todo o apoio e o objetivo é o terapeuta poder aqui ter uma série de informação que necessita e escusa de se apoiar no seu relatório e ir buscar a mais não sei quantos sítios. Portanto, vamos imaginar que, ok, pode ficar aí, por favor. Imaginar que eu tenho esta criança, eu depois vou analisar e eu aqui sei exatamente, de acordo. Consegues fazer zoom só dessa parte, por favor, Rafael? Eu aqui sei exatamente, de acordo com autores que nós consideramos e aliás, vamos sempre atualizando, eu consigo perceber, ok, e consigo justificar, consigo utilizar informação bibliográfica se eu quiser para me apoiar nos meus relatórios, naquilo que mais me convier.
Portanto, nós temos aí uma série de... É muito fácil, automaticamente é só carregar e a informação aparece. Podes tirar, a última informação que nós colocamos também já está disponível e, portanto, também temos aqui uma série de coisas que obviamente são depois espelhadas aqui no relatório. Pronto. O relatório tem aqui depois dividido por etapas. Portanto, nós temos aqui no início uma coisa que tem a ver com detalhes de avaliação, em que numa situação real o que vos vai acontecer não vos vai aparecer 4 palavras, vai-vos aparecer uma série de palavras, portanto não precisam de abrir, é simplesmente ficar ali tudo discriminado, portanto tudo aquilo que aconteceu, se nós abríssemos ali peras, ele iria mostrar-vos que efetivamente houve uma substituição, que houve uma omissão, que houve uma destrução, vai dar conta de tudo aquilo que aconteceu ao nível da nossa avaliação, e depois nós podemos imprimir a secção, se eu quiser, posso fazer, e normalmente eu faço isso depois nos meus relatórios, faço um print daquilo que eu quero, das zonas em que eu quero, se eu quiser dar conta de toda a informação ou não, e depois podemos utilizar isto, a informação exatamente como está, e dar-nos conta de tudo aquilo que acontece e tudo aquilo que está a preto é, portanto, tudo aquilo que está ok, que não há alteração, e tudo aquilo que está a cores está instável ou não adquirido. Isto tem a ver com, nós seguimos obviamente autores para estas, para termos este tipo de características, e se eu quiser dar conta eu só quero ver aquilo que esta criança tem como alterado. Se vocês repararem ali, eu posso ver o relatório completo ou o relatório com alterações. E simplesmente eu dou conta, no inventário fonético, daquilo que a criança não consegue fazer. E, neste caso especificamente, dar conta de que ele não tem o se, não tem o lhe e não tem o re. Pronto. E coloca lá, por favor, o completo. Por contraponto, automaticamente eu sei que todos os outros estão ali, que obviamente foram testados nestas palavras, não é? Todos os outros estão, portanto, apareceram como corretos e, portanto, fazem parte e estão incluídos no inventário fonético desta criança. Portanto, eu posso fazer, nós já vos vamos mostrar um relatório normal, digamos assim, mais completo, e eu consigo perceber a informação mais detalhada ou menos detalhada conforme eu quiser. Portanto, nós dividimos por secções. Uma primeira global, que eu saltamos, podes, por favor, pôr lá, tem a ver com o PCC global, com o PVC e com o PFC, portanto tem aqui a ver com as percentagens, e nós depois dividimos por modo, ponto e vozeamento, e portanto, e depois nós podemos obviamente aqui detalhar ao longo de todo o relatório e dar conta daquilo que aconteceu, portanto, a nível mais global. E depois aqui ao nível do inventário fonético, anda para baixo, por favor. Depois nós dividimos aqui ao nível do inventário fonológico, a nível sempre da mesma forma. Portanto, se eu pensar nesta criança, podes, por favor, novamente fazer zoom. Como é que nós devemos aqui ler, digamos? Vamos imaginar que esta criança, para um P, em peras, efetivamente ele produziu P, portanto ele teve 100%. Para um se de sapato, ele fez aquele símbolo que é a omissão 100% das vezes. Se vocês repararem, está ali em cima. Portanto, a omissão ocorreu uma vez, que representa 100% das vezes, ou seja, na verdade, ele produziu se 0%. Sim? Não sei se é perceptível. E a leitura é sempre a mesma. Vamos imaginar, por exemplo, ali o ure, por exemplo, a nível medial, em peras, aconteceu este processo em que ele substitui e dá-nos conta exatamente disto. Um re que passa para um le e que, se vocês virem em detalhes, consegues, ok? Vos diz logo, decorreu aqui um processo que houve uma substituição de líquida e automaticamente, eu se quiser, posso fazer logo um print disto, desta forma, com os detalhes ou sem detalhes. Portanto, eu posso carregar ali e aparecer já nos detalhes portanto, do meu quadro, ou se eu quiser, não. Depois dá-nos conta, portanto, da coda. Neste momento só está a aparecer aqui coda final,
num relatório normal, e se utilizássemos mais palavras, também iria ocorrer a coda medial, que aqui não está visível, e ocorrer mais segmentos, não é? Temos o X, temos o R e temos o L, não é? Aqui, obviamente, só está a aparecer este, só utilizamos em peras, na verdade, em que da mesma forma houve produção, portanto 100%. E depois damos exatamente da mesma forma grupos consonânticos iniciais e também mediais, porque nós fizemos questão de dividir. Então a leitura é exatamente a mesma coisa, portanto em prato o que aconteceu foi que o PRE passou para um P, uma vez que representa no nosso, obviamente, conjunto de estímulos 100%, ou seja, ele no PRE fez 0%, portanto não o PRE como grupo consonântico nunca ocorreu. E depois nós temos também a nível dos processos. Isto dizer-vos o quê? O terapeuta da fala não precisa, no seu relatório, portanto, a ADF é uma ferramenta de análise, portanto, é uma ferramenta para o terapeuta da fala. Portanto, se eu, terapeuta da fala, utilizo normalmente na minha avaliação uma visão muito mais relacionada com os processos fonológicos, então se calhar faz sentido eu espelhar esta informação. Se eu utilizo muito mais uma análise relacionada com os traços distintivos, então eu posso ir só aqui buscar esta informação. Se eu utilizo toda a informação, eu utilizo toda a informação, portanto não é necessário, e há terapeutas que fazem depois a sua análise e a sua forma de intervir muito mais centrada ao nível dos processos, muito mais centrada ao nível dos segmentos, e portanto a ADF permite ao terapeuta e dá-lhe a informação que ele utiliza conforme achar que faz mais sentido para si. Portanto, não é necessário utilizar toda esta informação. Até porque no final nós temos outras informações que o terapeuta pode ou não utilizar, ou em alguns casos até fará sentido, noutros não. Portanto, vamos dando conta de várias coisas. Ao nível dos processos, estávamos nos processos, anda só para cima, por favor. Ao nível dos processos, o que é que aconteceu? Ao nível dos traços distintivos também, portanto, houve aqui uma alteração de menos lateral para mais lateral e a ADF dá-nos exatamente o que é que aconteceu, ok? Portanto, vamos imaginar, temos uma criança que a dificuldade está sempre nas coronais, portanto, eu vou trabalhar numa perspectiva diferente, se calhar de um outro caso que eu quero trabalhar, portanto, eu posso depois agilizar conforme aquilo que eu achar que faz mais sentido. Uma das últimas coisas que nós colocamos aqui, podes já novamente fazer zoom aqui ao nível da sílaba. Vamos imaginar, sílaba, a leitura é sempre a mesma, portanto, vamos imaginar nesta criança o que é que eu queria saber. Ok, então eu consigo saber exatamente que esta criança já faz coisas do estádio 1, a nível da aquisição silábica, que já faz coisas do estádio 2, por exemplo, ou seja, eu consigo perceber não só que tipo de sílabas é que faz, mas a que nível e em que estádio é que ela está a nível silábico. A ADF também me permite tirar essas informações. Ou seja, eu aqui consigo perceber, por exemplo, que houve uma sílaba CCV que efetivamente passou para uma CV, portanto que era esperada uma produção, uma ocorrência e que na verdade ele não disse. Vamos imaginar que às vezes, isto é uma coisa que acontece muito, nós são esperadas no conjunto de estímulos 50 sílabas de um tipo e ele diz-me 80, não é? E isto acontece muitas das vezes porque ele faz trocas, não é? Por exemplo, ou seja, uma CV, por exemplo, aqui não era expectável, então, na verdade, ele disse uma CV que nós não estaríamos à espera, portanto, há estruturas silábicas que, na verdade, são produzidas mais vezes do que aquilo que eram expectáveis, portanto, pode acontecer que o produzido seja superior ao expectável. Da mesma forma, nós dividimos aqui os processos fonológicos ao nível do segmento e ao nível da sílaba, portanto, e dá-nos conta que, por exemplo, esta criança faz uma redução do grupo consonântico de 100% das vezes, e depois aqui nos outros dá-nos conta das outras informações. Eu consigo perceber que, ok, esta criança utiliza a produção espontânea ou até tem estes resultados, mas vamos imaginar neste caso, ok, esta criança efetivamente precisa aqui muito da pista semântica para conseguir fazer as suas produções. E isto pode ser uma informação importante para mim enquanto terapeuta da fala. Pronto. Da mesma forma que os segmentos, ou seja, o que é que acontece aos segmentos? A maior parte deles são omitidos, são substituídos, são ininteligíveis. O que é que acontece? E eu consigo, desta forma, ir aqui mais numa questão informativa
para me organizar e para me ajudar a nível daquilo que é o meu planeamento de intervenção. Isto é um relatório normal e é este o aspecto que nós estamos à espera de encontrar. Quero só partilhar muito rapidamente o outro, não nos vamos alongar, só para vos mostrar aqui a diferença, e a diferença está no número de palavras, não é? Na verdade é isso, porque o modo de leitura é exatamente igual ao que fizemos agora, simplesmente esta menina foi uma avaliação recente e que basicamente o que aconteceu foi que a diferença é, em vez de utilizarmos 4 palavras, utilizamos, portanto, o normal, um teste normal, para poder fazer a análise. Consegues? Portanto, é esta análise aqui. Uhum. Sim, exato. O da RGPD está anonimizada. Uhum. Isto é um relatório, da mesma forma vos vai aparecer aqui, se vocês virem, por exemplo, aqui estas são todas as palavras, portanto esta é a diferença, não é? As a preto significa que estão bem, portanto não há aqui nenhum erro. Podes só andar para cima, por favor? Pronto, vamos imaginar que é tudo igual àquilo que fomos explicando, simplesmente aqui eu consigo dar conta de coisas diferentes. Consegues só andar para baixo? Pelo menos aqui no meu ecrã está assim. Ok, obrigada. Se vocês virem, isto é uma coisa muito mais real, não é? Portanto, temos aqui este valor de PCC, se vocês forem lá acima à informação bibliográfica que nós colocamos, por exemplo, eu consigo perceber, portanto, é 59, não é? Eu posso vir aqui e dizer, ok, então 59, então segundo estes autores, ela está num grau moderado a grave, por exemplo, e eu automaticamente tenho aqui esta informação e não preciso de recorrer a mais lado nenhum. E posso, inclusivamente nós colocamos com autores, de forma a facilitar também a vida e o trabalho do terapeuta da fala, que bem precisamos, portanto, de forma aqui a facilitar. E da mesma forma, se eu quiser vir aqui e colocar só com alterações, automaticamente retiro toda aquela informação que não está alterada e eu só coloco aqui, ou seja, a amarelo, que era uma coisa que não tinha acontecido, está instável, e a diferença é que, segundo o autor, não é produzido ainda vezes suficientes para estar adquirido, e portanto isto tem a ver com percentagens, meramente, tudo aquilo que está abaixo de 50% vai aparecer a vermelho, tudo aquilo que está até aos 85% vai aparecer a amarelo, tudo aquilo que está acima não vai aparecer porque nós só pusemos com alterações. Basicamente é sempre esta a leitura. Pronto, isto é um relatório normal, podes ir para baixo. Se vocês repararem, por exemplo, aqui nos grupos consonânticos iniciais, já nos aparece aqui vários, não é? Portanto, e esta criança faz sempre o mesmo padrão de erro. Da mesma forma, aqui nos grupos consonânticos mediais, também temos sempre aqui esta questão da informação a nível dos processos, que depois está em baixo também, mas está logo aqui, se o terapeuta quiser ter logo acesso, anda para baixo, por favor. Da mesma forma, por exemplo, aqui eu tenho uns traços distintivos muito mais completos, portanto eu consigo perceber, se eu quiser ver, onde é que esta criança tem aqui mais dificuldade, e isto pode ser aqui um ponto se eu quiser trabalhar ao nível dos traços distintivos fonológicos. Ao nível silábico também, e na restante informação que já tínhamos visto. Isto é a ADF. Nós queremos que seja uma aplicação utilizada por terapeutas da fala, foi feita para os terapeutas da fala e, portanto, há aqui muita informação que para outros profissionais não fará muito sentido, não é? Eles não conseguem perceber grande parte, ou dar grande entendimento ao que aqui está. E a ideia é, obviamente, agora estamos disponíveis para retirar dúvidas, para ouvir também. Não sei se ficou aqui alguma dúvida, estamos disponíveis, abertas aqui as questões. Não sei se alguém tem assim alguma dúvida que queira colocar.
estamos disponíveis. Também podemos deixar aqui, se calhar, Rafael, no chat também aqui a nossa informação, caso alguém tenha alguma dúvida que possa e que queira saber. E também, obviamente... Na ADF, na aplicação que está disponível ao público, temos um chat que nas horas normais de trabalho, entre as 9 e as 6, salvo erro, está disponível. Se não, a própria aplicação do chat manda-nos um e-mail. Portanto, sempre que tiverem alguma dúvida podem usar isso. Temos também na página, se abrirem o website público, cá em baixo está um formulário. Também podem enviar um e-mail a qualquer altura. Nós tentamos responder no dia a seguir, no máximo 2 dias. Também temos redes sociais, também podem falar connosco nas redes sociais, Facebook e Instagram, para ser uma forma mais ávida. Ou então podem, visto que a LT é a nossa parceira, podem sempre ligar para a LT e alguém vos poderá ajudar ao telefone de forma mais ávida. Da nossa parte, agradecer, obviamente, estarem aqui durante esta hora. Desculpem, se calhar estendemos aqui um bocadinho. Estamos disponíveis deste lado e o nosso objetivo é, eu como terapeuta da fala, a equipa como terapeuta da fala, queremos, obviamente, que isto seja uma ferramenta útil para os terapeutas da fala e eu acho que é esse o grande objetivo e, portanto, esperamos ir ao encontro e estamos disponíveis para qualquer questão. Da nossa parte, agradecer, obviamente. Pronto, acho que é tudo. Até uma próxima. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Parabéns.